Fala, Rodrigo. Bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia, Pripas, tudo ótimo por aqui, e Bom você dia. aí? Tudo certo. Vamos para um papo novo nosso. E eu tô falando de um cenário diferente. Eu tô aqui no South by Southwest, em Austin, no Texas. Você não sabe, eu venho para esse evento desde 2014, todo ano. Eu só não vim em 2020 por causa de uma dita pandemia global. 2021 foi também não foi presencial, mas eu venho todo ano e eu uso esse evento como uma semana para eu poder refletir o que está acontecendo no mundo. Eu acho que o evento começa hoje e eu estou pegando a primeira palestra do evento para a gente poder fazer esse bate-papo, hein? Então o Legal, bate-papo cara. tem que ser bacana. Legal, meu. Você sabe que eu nunca fui, cara, mas bom, quem sabe ano que vem, cara. Todo mundo me fala super bem do South by Southwest mesmo. É, eu sou suspeito para falar. Eu venho desde 2014, então, assim, é a semana obrigatória do meu calendário, mas vamos entrar já direto no Ah, nosso show. bate-papo, que a gente, de novo, tem muito tema para falar, e eu queria começar falando sobre o OpenClaw, como que as pessoas estão utilizando. Eu vi até o que você está montando dentro de casa. Conta um pouco sobre isso, que acho que, assim, ficou bonito o negócio. Cara, eu montei aqui 2 máquinas da NVIDIA Spark trabalhando em paralelismo, né, então elas estão conectadas juntas com um cabo que eu nunca vi que conecta as 2 em 200 gigabytes por segundo para elas Uau! poderem se comunicar. E então eu tenho 256 gigas de memória unificada para carregar os modelos, né. Eu consegui carregar modelo de até 250 bilhões de parâmetros, mas ele trava nos 400 bilhões. 400 bilhões de parâmetros eu já não consegui carregar, eu precisaria colocar uma terceira máquina. Mas eu montei, essa infraestrutura aqui por alguns motivos. Primeiro porque eu quero dar isso para os meus clientes, né, como poder computacional. Uma infraestrutura como essa me permite conectar aí de 50 a 70 usuários, trabalhando junto com a inteligência artificial de forma bem tranquila. Eh, e cara, eu comecei a fazer isso porque eu comecei a ficar muito frustrado com o tamanho do gasto de tokens que eu estava tendo via API com o OpenClaw. E aí eu tentei trazer para o local, eu tenho 4 máquinas aqui rodando, eu tenho essas 2 da NVIDIA que são 100% dedicadas para AI com 256 gigas, mas eu tenho uma outra máquina que é o processador novo da AMD, é o Ryzen Pro AI, um negócio assim, com 128 gigas também. E o de 128 gigas já dá para rodar uma coisa bem interessante, assim, também. Mas é diferente, tá, a arquitetura é diferente. A arquitetura da NVIDIA, ela permite realmente você alocar os 128 gigas. Ah, os outros computadores, mesmo os Macs, tá, não dá para fazer isso, é uma coisa diferente. Eh, enfim, e é por isso que eu montei, justamente para rodar a inferência do OpenClaw, né, a princípio, mas aí eu acabei fazendo um monte de outra coisa, pré-treinamento, retrieval augmentation, aí comecei a experimentar com as maquininhas também. É, mas sabe o que que é legal? Que a gente está vendo agora, para quem está acompanhando esse assunto do Open Clock, a gente está tendo uma mudança estrutural que não é mais chatbot, tá? Nos últimos 3 anos, todo mundo ficou acostumado a conversar com o ChatGPT, conversar com, fazer pergunta por Perplexity, conversar com Claw. Só que agora a gente começa a ter uma ferramenta de. A gente fala muito aqui, né, no nosso bate-papo, de orquestração e uma coordenação real de workflow. Você Né. tem um workflow de trabalho, você tem eu acho que você está montando isso, eu estou montando isso, a gente está conversando com muita gente que está montando isso, onde você tem um exército de agentes ultra especializados, cada um dentro do seu domínio, e eles conversando para executar uma tarefa do mundo real. E essa que é a mudança estrutural. É você ter os agentes trabalhando 24/7 para entregar resultado. E isso que você está fazendo com seus clientes também, né, Rodrigo? Acho que é legal compartilhar um pouco de caso de uso mundo real, eu posso também compartilhar para as pessoas terem ideia daquilo que pode ser feito hoje, que foi destravado com esses open sources, principalmente o OpenClaw das últimas semanas. É, exatamente. Cara, eu vou falar os 2 últimos clientes que eu fechei aqui. Eu fechei um escritório de advocacia, que é um caso bem específico, que o pessoal eles têm 40 advogados nesse escritório. Eles queriam sempre usar a inteligência artificial, mas com muito receio, porque eles têm o PII, que é Personal Identifiable Information, né, que são informações que identificam uma pessoa. Então, o Social Security Number, endereço, esse tipo de coisa. Então para eles uma infraestrutura local como essa da NVIDIA é necessária, né, porque aí o processamento Não sai do escritório. não sai do escritório, exatamente. E a gente montou primeiro um retrieval augmentation, então a gente carregou lá,
eh, as leis da Flórida que são pertinentes ao escritório dele, o que ele trabalha, né. E depois a gente começou a montar um assistente virtual, que é basicamente um advogado virtual, tá. E aí eu coloquei isso via chatbot disponível para os advogados, e o que a gente está observando é que a combinação do Retrieval Augmentation com o agente, que seria o advogado virtual aí, vai, ele faz 90% do trabalho. Ele não consegue ter 100% de acuracidade ainda, tá, acho que a gente tá um pouco longe disso ainda, mas cara, já é 90% do trabalho do advogado. O advogado não precisa escrever mais, ele só pega o que a AI escreveu e corrige os 5, 10% ali que tá não é que tá absolutamente equivocado, mas, são pequenas nuances, né, que para o juridiquês aí é importante, tá. Então esse foi o último cliente que eu fechei e esse foi o primeiro agente que a gente fez, tá, que é uma coisa mais do core business deles. Mas eles querem automatizar outras coisas, né, especialmente a parte operacional, financeira, é aí que eu acho que tem o maior ganho de produtividade, né. E o outro de caso que foi um cliente que eu fechei antes desse, esse cara é um franchiser, ele tem um monte de restaurante aqui do Burger King, acho que 40 localizações, e cara, ele tinha um monte de coisa para automatizar lá, entendeu. Ele passava uma boa parte do tempo dele, compilando informação para montar relatório, analisando, eh eh, quadro de funcionário, pagamento, horário de entrada e saída de funcionário, coisa operacional e financeira, né. E, cara, a gente conseguiu automatizar praticamente 80% assim do workflow dele, dessas coisas, tá completamente automatizado hoje em dia. Cara, end to end, isso eu acho que é interessante, né. Então, meu, entra um invoice, num dos restaurantes, o robô já coloca o invoice na pasta certa, aloca para o restaurante certo, preenche a planilha de Excel corretamente e atualiza o financeiro, sabe. Então, é é é um ganho de produtividade tremendo e rodando 24 horas por dia, né. Então, é bem diferente. Né, e esse movimento desse de todo mundo ter esses agentes trabalhando 24 horas por dia, ele tá ficando tão intenso, tão forte, que até você tem o Google, ele lançou nessa semana o Google Cli, para oficial, eles dizem que não é oficial, mas no final das contas foi desenvolvido dentro do Google, né. Para você poder interagir com todo o Google Workspace via um agente. O que que é o CLI, para quem não entende? É um client, linha de comando. Para quem sabe aquela tela preta onde você digita os comandos e você fala com o computador? Quem Terminal. é desenvolvedor está muito acostumado a usar o terminal, está muito acostumado a usar os comandos, e os agentes de AI, eles são muito mais eficientes em emitir comandos do que pegar o mouse e clicar na tela, do que ler o que está numa tela. E o Google lançou agora um cliente para você interagir com praticamente tudo do Google Workspace, mandar e-mail, marcar uma reunião, fazer um slide, fazer um documento, para que os agentes de AI possam interagir. Qual que é a mensagem que o Google passa para o mercado quando ele faz um negócio desse? Ele acredita que o uso dos computadores vai ser muito mais acelerado pelo uso dos agentes do que necessariamente pelos seres humanos que estão sentados atrás do teclado. Aliás, a gente até brinca, né, que tem muito problema em computação, que é um problema de interface entre o teclado e a cadeira. Quem é essa interface? Quem está no meio entre o teclado e a cadeira é o ser humano. Os agentes de AI, eles tiram isso, eles interagem direto com a máquina, interagem direto com o sistema e conseguem entregar o resultado, e você vê cada vez mais as empresas apostando nisso. No nosso último episódio, eu falei da Stripe, que fez uma biblioteca de pagamento para ser acessada, para ser acessada e para você ter interação com agentes. Agora o Google lançou agora o cliente para também ter interação com agentes, e a tendência é isso acontecer. A gente falou até no último episódio que eu falei, né, mais de 90% do tráfego da internet vai ser a gente conversando com a gente, não vai ser ser humano, a não ser streaming de vídeo, Netflix, entretenimento. E é um movimento que a gente está vendo a acontecer agora, né. Ah, vai ser muito incrível. Você pega o advogado que é o seu cliente, o quão ganho de produtividade ele vai ter quando talvez agora 60, depois 70, depois 80, depois 90% do trabalho dele já vai ser executado
automaticamente. É. Eu ia falar que eu ia contar um caso meu também. Eu instalei o OpenClaw no Experience Club aqui nos Estados Uhum. Unidos. E o Experience Club, para quem não sabe, ele já existe no Brasil há mais de 20 anos. Eu sou sócio do Experience Club aqui nos Estados Unidos. Ele é uma ferramenta incrível para networking, para falar com executivos. E eu pluguei o CRM, que está em Notion, pluguei o e-mail de todo mundo e falei: olha, todo e-mail que todo mundo envia, já vê no CRM se aquela pessoa está cadastrada, se não está cadastrada, já controla duplicados, já vê com quem a gente está falando, já vê com quem a gente não está falando. Mas em cima disso, faça pesquisa no mercado para ver quais os executivos que estão chegando aqui nos Estados Unidos, quais os eventos que eles estão indo, com quem que eles estão falando, quais são os interesses dele, e tem um agente trabalhando 24 horas por dia em cima desses dados, para que a gente consiga construir as redes da melhor maneira. É. Então, assim, é algo que há 6 meses atrás não era possível fazer, e Ah, agora a gente está conseguindo. impensável, cara. E aqui, 2 observações aí no que você falou. Primeiro do terminal. Eh, alguns dos meus clientes aqui a Microsoft tem uma penetração de mercado aqui gigantesca, né, especialmente para quem é mais, tradicional aí, eles preferem ficar dentro do ecossistema da Microsoft do que ir para o ecossistema do Google, né. E o Google é muito mais fácil de trabalhar do que a Microsoft para fazer esse tipo de conexão, né, então, Não, é vo mais aberto, né, o Google ele abre as mais APIs e aberto. pronto. Ah, não, e é uma empresa mais eu acho que é uma empresa mais, eles se mexem mais rápido, né, É. mexem como se fosse uma startup, na minha opinião. E então esse exemplo do CLE aí do Workspace, eu acho que diz bastante isso, tá. Ele faz a conexão de tudo, calendário, enfim, tudo, absolutamente tudo do Google Workspace você consegue conectar. E eu tenho alguns clientes aqui que são Microsoft, né. E, cara, essa semana eu fiquei apanhando da pra fazer a mesma coisa que você faz em 30 segundos com o Google Workspace, tá. E aí óbvio que tem uma configuração de regras e colocar as barreiras dentro do agente para ele não entrar lá e deletar tudo que você tem dentro do Google. Acho que essa é Que a parte aliás, mais que ele pode importante. fazer se você não colocar as regras Vai, direito, se você pedir para exatamente. ele deletar tudo, ele deleta. Exatamente. E a Microsoft não tem isso ainda, cara. E é até interessante, assim, ver a movimentação da Microsoft, porque eles estão tentando empurrar o Copilot dentro do Windows cara, a galera realmente não gosta. Mudaram o nome da Microsoft na internet para Microslop. Então todo mundo agora e quanto mais eles falam para não chamar de Microslop, mais a galera vai e começa a chamar de Microslop. Então essa semana eu estava apanhando e eu aqui um aprendizado também, né, já que a gente tá falando de OpenClaw, eu sempre compro o computador para os meus clientes e eu instalo o OpenClaw no computador, tá. E aqui por alguns motivos. Na VPS tem uma série de limitações, tá. A gente tá vendo um monte de videozinho viral aí no Insta, dos caras falando assim: "Ah não, pô, fazer o OpenClaw é muito fácil, vamos rodar na VPS". Mas, tem uma série de limitações, tá. Fazer data scraping via VPS é mais complicado, porque o Google sabe que você tá num IP de Virtual Private Server, então ele limita o que você pode fazer de data scraping. E tem uma coisa que gasta muito token, que é a parte de memória. Então, quanto mais você vai usando o agente, mais ele vai construindo de memória, né, e mais ele tem que passar essa memória como contexto, pra poder, encarnar a persona que você quer que o agente encarne, né, ou seja, que você quer que o LLM encarne. O agente nada mais é do que uma persona que você coloca num layer entre o LLM e você que está interagindo, né. E para encarnar essa persona, ele precisa passar esse layer de contexto. E o que eu tenho feito eu instalo o Llama na máquina local, e essa parte de memorização eu faço local, tá. Então eu já economizo um monte de token logo de largada, né, então por isso que eu tenho feito local. E um dos meus clientes, que é Microsoft, eu falei assim: "Tá, eu vou fazer diferente, eu vou manter o Windows, ao invés de instalar o Linux Server, que é o que você falou, só terminal, não tem interface gráfica, eu vou manter o Windows, vou criar uma máquina virtual dentro do Windows e colocar o OpenClaw lá dentro, né". Cara, apanhei do Windows, assim. O Windows realmente, Hum. cara, pra fazer esse tipo de coisa, tá muito pra trás. Me frustrei, perdi o dia inteiro fazendo isso, voltei para o Linux. Apaguei o Windows, instalei o Linux e, cara, e aí em 5 minutos eu já estava onde eu queria estar em termos da instalação lá, né. E e aqui só pra concluir o segundo ponto que você falou, bom, espera aí, você falou do terminal e você falou
Esqueci, bom, continua aí. Mas sabe que você me deu um insight que eu acho que é uma mudança de paradigma agora, e daí eu vou fazer uma previsão aqui, tá, que a gente gosta de tentar enxergar, como a gente fala between futures, a gente gosta de enxergar como que vai ser o futuro. Qual que é a mudança de paradigma que eu acho que a gente tem que começar a pensar? Nos últimos anos, a gente sempre falou de UI e UX, a interface do usuário, a experiência do usuário. Eu acho que a gente está caminhando agora para uma mudança onde a UX não vai ser tão importante. É, Vai headless, ser muito mais importante você ter um sistema que conversa bem com agentes de AI, que no final das contas é uma conversa de texto, via terminal, via, mensageria, do que necessariamente uma interface com o usuário linda, perfeita, maravilhosa. Acho que essa é uma mudança de paradigma e que está aberta para acontecer agora nos próximos anos, vamos ver. totalmente, concordo 100%. Inclusive, lembrei o que eu ia falar para você, mas inclusive a máquina que eu tenho rodando o OpenClaw aqui, é uma máquina da B-Link. A B-Link é uma máquina chinesa, uma empresa chinesa, mas toda a parte de componente deles é a AMD, né, enfim, de outras marcas. A B-Link só monta o computador, né. E ele parece um Mac Studio, só que mais barato, porque não tem o pedigree da Apple, né. E ele tem um monte de microfone na frente dele. E eu acho que esses caras já colocaram esses microfones, meio que e a máquina ela não está conectada em nenhum monitor, eu conecto com ela via terminal, via SSH, né, que é o a conexão que você faz remota via terminal. Mas eu acho que eles já colocaram esses microfones para se você for manter essa máquina na sua mesa, cara, ela não precisa estar no microfone, você fala com ela, entendeu? E Você ela fala com responde ela? pra você, exatamente. Eu não chegamos nesse ponto ainda, tá, 100%, mas eu acho que a gente tá muito próximo e eu acho que a Belink já pensou nisso, né. E outra coisa que você comentou antes, do nível de automação, né, que você colocou, na sua empresa, eu conversei com um investidor essa semana e ele virou para mim e falou assim: "Rodrigo, tá, pô, muito legal o seu negócio, tal, não sei o quê, vamos escalar. Cara, o que que você faria com US$ 1.000.000?" Eu virei e falei assim: "Eu não tenho ideia mais do que eu faria com US$ 1.000.000", porque antes a resposta seria: "Ah, eu vou contratar gente, né, eu vou contratar Uhum. um CFO, vou contratar um diretor de vendas", entendeu. Eu falei pra ele, eu falei: "Cara, eu não sei o que fazer hoje em dia com US$ 1.000.000, porque toda essa parte, tá 100% automatizada na minha empresa. O meu financeiro 100% automatizado, vendas 100% automatizada, prospecção sempre quer dizer 100%, a vendas ainda chega em mim uma hora, tá. Mas até chegar em mim, 100% automatizado. Prospecção, 100% automatizado. Research também. Eh, e aí, cara, eu tive uma conversa também com outro amigo no Brasil essa semana, que é super da AI também, o Johnny. Então, se ele estiver ouvindo, o shout out aí para o Johnny. E cara, ele é um cara que sempre abre minha cabeça, né. E ele falou pra mim, ele falou: "Cara, eu tô tendo um pouco de dificuldade no meu business, porque o meu business nasceu pré-AI. Agora, se o business nasceu pós-AI, como o meu, você já nasce com essas, implementações naturais, entendeu? E no caso dele, por exemplo, ele olha hoje para os workflows dele, ele fala: "Tá, tá bom, eu tenho um time financeiro aqui, com um diretor e mais 5 pessoas embaixo, tá? Cara, na teoria, o time inteiro pode ser substituído". A conversa que eu tive com ele foi: "Cara, você tem que olhar e falar, bom, quem não obviamente a gente estava falando de forma hipotética, tá, mas, hoje você tem que olhar para como empresário, você tem que olhar para sua empresa e falar: "Tá, eu tenho um diretor financeiro, esse cara tem que ser a interface com os agentes de inteligência artificial que estão trabalhando no departamento financeiro", tá. E é assim que você tem que olhar a sua empresa hoje, porque infelizmente tudo vai ser automatizado. E se a empresa nasce já com isso, cara, na minha opinião dá para ser 100% automatizado. E aí me faz lembrar aquela história que a gente vem ouvindo muito do Sam Altman, esses caras todos falando que a gente vai ver ainda uma empresa com valuation de US$ 1 bilhão, em que é um cara só, fazendo da casa dele, entendeu. Porque, de novo, você faz um exército de agentes e tá tudo automatizado. É, mas sabe uma questão que eu acho que é importante a gente discutir no nosso bate-papo semanal, é aonde que está a captura de valor. É, Se você for olhar a 10.000 pés de altura, vamos falar assim, olhar lá do alto, a captura de valor ainda está indefinida se está na parte do modelo, se está na parte do uso dos aplicativos, dos apps, na integração, no ecossistema de trabalho, nos casos de uso.
Isso olhando lá de cima, mas se a gente for descer e olhar nas nossas empresas, a captura de valor hoje está muito óbvia que é na orquestração e ela não consegue ser feita por muita gente. Isso que é o Exato. mais interessante, porque se você coloca muita gente no meio, acaba ficando caótico. Se você coloca times extremamente enxutos, daí sim você consegue fazer algo para automatizar aquele processo específico, fazer algo para integrar aquelas áreas específicas, e essa é uma mudança um pouco na forma de trabalhar das empresas. A gente vai ver ainda muito, eu acho que a gente não consegue nem discutir muito os modelos aqui, mas a gente vai ver muita mudança nesses próximos meses em como que as empresas estão usando essa nova camada agêntica, se é que eu posso usar esse termo, essa camada de agentes no dia a dia. É, eu concordo, cara, concordo 100%. E é interessante também o que você falou, porque o agente, ele precisa ter um operador. E que é o orquestrador aí, né, que a gente tá falando. Eh, e aliás, não necessariamente o operador é o orquestrador, tá. Às vezes o operador pode ser o diretor financeiro e o orquestrador é um cara técnico. Então, no com os meus clientes, por exemplo, eu seria o orquestrador, que eu faço os agentes todos funcionarem no back-end, tá, e conversarem entre si, e saberem quem que são os operadores e tal, mas você tem que ter um operador que vai falar e com qual essa inteligência artificial vai responder, né. Quando eu faço o setup inicial no cliente, eu tenho uma série de perguntas que o agente faz para o operador, pra ele identificar tudo, né, quem que é o cara, que ele faz, qual que é a função dele, e aí ele vai formando toda aquela parte de persona e memória que eu falei para você. Mas sim, se você tem um time com 5, 6 pessoas, o próprio agente começa a ficar confuso, né, ele não sabe direito com quem respondeu. É que nem que o pessoal fala cachorro com vários donos, É não sabe quem exatamente isso. que quem que escuta. Mas será que olha a provocação, será que a equipe ideal agora em 2026 é uma pessoa com conhecimento e domínio do negócio e uma pessoa técnica para poder fazer a orquestração dos agentes para entregar aquele domínio de negócio? Times de 2 pessoas? Vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos deixar essa pergunta no ar, porque eu também não sei responder. Baseado na minha experiência hoje com os meus clientes, é dessa forma que eu tenho trabalhado. Eles são os operadores no final do dia dos agentes, né, e eu sou o orquestrador que boto tudo no ar e faço o sistema funcionar da melhor maneira. E nos projetos que eu tô vendo, parece que esse modelo é um modelo que pode funcionar muito bem agora, em março de 2026. Daqui a 6 meses a gente não sabe, a gente vai ter que ver. Exato. Mas deixa eu trocar completamente completamente não, deixa eu seguir um pouco no assunto de AI, mas trocar um pouco para um movimento que está acontecendo muito interessante, que daí mostra aquele lado mais apocalíptico da AI, que você tem vários engenheiros, vários cientistas que estudam AI a fundo, simplesmente falando: "Olha, jogando a toalha", falando: "Não quero mais brincar". Você teve na semana passada agora a Kathleen Kalinowski, que ela cuidava da parte de robótica da OpenAI, e depois que a OpenAI fechou aquele contrato com o Pentágono, com a saída da Anthropic, ela falou: "Não quero mais brincar". Jogou a toalha. Você tem outros casos que ficaram famosos, também. Você tinha o cientista-chefe da Anthropic, que cuidava da parte de segurança da AI, e que ele publicou uma carta falando: "Olha, o mundo está em perigo", jogou a toalha e caiu fora. Você É. tem o próprio fundador da OpenAI que brigou com o Sam Altman lá atrás, que é um cara brilhante, é um cara que está nesse assunto que dizem que ele é alienígena, tá, porque ele fez tanta inovação que é o Ilya Sutskever, eu não sei nem falar o nome, fala o nome dele que você fala melhor que eu, Ah, eu Rodrigo. não tenho ideia qual é o nome É. dele também, cara, mas Mas enfim, é um é cara o cara incrível, brilhante, é o cara que fez aquela biblioteca open source de visão computacional lá no começo dos anos 2010. brilhante. É um dos fundadores da OpenAI, que não ficou muito claro, mas o que dizem é que ele saiu da OpenAI no ano passado, porque ele bateu de frente com o Sam Altman, falando: "Olha, você tá fazendo o desenvolvimento da AI numa velocidade muito alta e a gente tem que controlar um pouco essa velocidade, senão a gente vai perder controle". Ah, Tá acontecendo um movimento onde as cabeças mais brilhantes do mundo que estudam AI e que desenvolvem a AI estão jogando a toalha com medo da própria AI. E é. aí?
Cara, eu sou um pouco crítico disso. Eu acho que, eles na verdade eles estão fazendo o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é jogar a toalha, entendeu? Se o cara realmente se importasse com isso, ao meu ver, tá? Se o cara realmente se importasse com isso que ele tá falando, o que ele deveria fazer, tá, é ficar na empresa e tentar lutar, dentro da empresa, com os princípios que ele tem como pessoa, entendeu? Eu acho que é aí que o cara realmente vai fazer a diferença. Agora, se ele joga a toalha, ele tá entregando isso na mão de outra pessoa. E quem tá por trás disso, o Sam Altman, o Pentágono, que deve estar colocando pressão em cima de todas essas empresas para acelerar, porque a gente tá nessa corrida de guerra fria aí para ver quem vai dominar o mundo com a melhor inteligência artificial. Eh, ele vai entregar o mesmo trabalho que esse cara fazia, que é um cara que, em teoria, tinha princípios, por isso que ele tá jogando a toalha, ele vai entregar na mão de um cara que simplesmente está disposto a fazer. E eu acho que o que essas caras, todos eles, tá, todos esses que estão pedindo demissão e querendo sair e tal, dentro desse argumento, tá, na minha opinião, eles tinham que ficar lá, entendeu? Tinham que ficar lá, lutar pelos princípios deles, e é o melhor lugar para eles estarem para fazer isso, entendeu? Porque ele vai sair, ele vai virar o quê? Vai virar vai fazer parte de conselho no Senado, no Congresso, para tentar limitar e não sei o quê. Cara, essas coisas se mexem muito devagar. Onde ele teria mais impacto é se manter na posição que ele estava, né, e tentar de novo lutar pelos princípios dele, né. Mas ao mesmo tempo, cara, eu entendo, porque se é um cara que tem família e tá num altíssimo nível de estresse, e já colocou uma grana gigantesca no bolso, entendeu? Pô, naturalmente, você fala: "Tá, tá bom, vou jogar a toalha, vou viver minha vida aqui", entendeu? Mas de novo, eu acho que falta um pouco do tipo de Eu desculpa te cortar, fala eu aí, acho que esse imagina. pessoal não é nem grana, tá, eu acho que esse pessoal tá ficando maluco com o que que eles estão vendo. É, É pode aquilo que ser, a a gente gente não tem falou acesso. no último episódio também, eles estão vendo a versão a 2, 3, 4, 5 versões pra frente do que aquilo que a gente tá usando. O que que será que vem na AI 2, 3, 4, 5 versões pra frente? Daí mexe com nós mesmos, eu fico assustado. Tem uma frase que eu gostei muito, o Robson, ele é CTO de uma das empresas do nosso portfólio, é um técnico brilhante, tá no mercado há anos, ele está na sétima empresa dele, para você ter ideia. Uhum. E ele é programador, fica 24 horas por dia, e ele falou: "Olha, minha equipe não está mais programando". É. E isso para mim é, ao mesmo tempo, empolgante e preocupante. Imagina no caso dele, ele é uma empresa de pagamento, eles fazem handling de eles mexem com bilhões de transações todos os meses, a equipe super sênior que não está mais programando, que está trabalhando ao lado de uma AI. E ele falar, eu gostei da frase que isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo, porque é aquilo que a gente sente. E imagina quem está pesquisando isso e que está anos na frente do que a gente está vendo. Fica, acho que mexe com a cabeça mesmo. Ah, cara, Tô só sim. usar um contra-exemplo, a Mira Murati, ela era CTO da OpenAI e ela pediu demissão porque ela falou que a OpenAI estava indo muito mais rápido do que deveria ir, e ela abriu a empresa dela, que ainda não lançou o produto, que ela está tentando fazer uma AI com segurança. Seja lá o que significa AI com segurança. É, Só mas tem um ponto que daí eu não sei qual que é a solução, tá? Porque falar que dá para segurar o desenvolvimento da AI, não dá. não dá. Porque se os Estados Unidos segura, o chinês vai lá, faz mais Exato, rápido. Se a China exatamente. segura, a Rússia vai lá, faz mais rápido. Se a Rússia segura, vai a Coreia do Norte vai fazer mais rápido. Então, assim, Exatamente, é esse uma esse é guerra o armamentista que não dá para segurar. não dá pra segurar, esse é o grande problema, entendeu, que eu acho que as pessoas não conseguem enxergar quando falam de princípios, né. Você pode ter princípios, mas você não pode partir do ponto que o outro lado também vai ter princípio, entendeu. E aqui a gente tá falando de ideologias completamente diferentes, né. A gente tá falando ideologia ocidental, liberdade, democracia, e a ideologia chinesa que é uma coisa bem diferente, né, não é a democracia como a gente conhece, o governo controla muito lá de tudo, da sua vida pessoal, das empresas, né. E é até interessante que olhando no papel, assim, economicamente, a China parece que tá ganhando, e parece que tá ganhando no nosso próprio jogo de capitalismo, né, só que é um modelo novo de capitalismo, porque eles envolvem muito o Estado, no meio de tudo. E eu concordo, assim, por exemplo, a CTO da OpenAI que fez a empresa dela com segurança, tudo bem, a empresa dela pode ter segurança, alguém vai contratar o produto dela pensando: "Ah, não, realmente, eu preciso aqui dessa camada
porque eu não quero fazer nenhuma besteira. Mas do outro lado vai ter alguém desenvolvendo isso sem rails, né, que o pessoal fala, no rails, ele faz o que quiser. Eh, um exemplo bom para dar para as pessoas é geração de imagem, né. O que você tem de geração de imagem hoje na OpenAI, no Anthropic, no Google, Gemini, esse tipo de coisa, todos eles têm Rails. Então se você pedir para gerar uma imagem, violenta, com sangue, ou uma imagem pornográfica, tal, ele não vai gerar. Agora, se você vai para o ambiente open source, você baixa esses modelos no seu computador e você roda os modelos no seu computador, there are no Rails. Você consegue gerar o que você quiser, entendeu? Inclusive coisas muito, assim, nem vou me arriscar a falar aqui, mas inclusive coisas muito piores e que abre uma discussão, se realmente vale a pena fazer isso. Mas agora, não tem como controlar, porque esses modelos são open source. É alguém que pega, o compêndium de imagens e vídeos da internet e treina um modelo em cima disso. E eu lembro até no começo, eu mexo também com o Stable Diffusion há muito tempo, desde o começo do Stable Diffusion. E esses modelos no começo, como eles pegavam grande parte das imagens da internet, cara, tinha muita pornografia, porque a internet é cheia de pornografia. Então era difícil fazer os modelos não serem pornográficos, né. Você tinha que colocar um monte de prompt negativo lá, para que não aparecesse gente pelada. Então, assim, eu acho que esse é um excelente exemplo, porque, por um lado, você tem as empresas que geram imagens, o Nano Banana do Google, por exemplo, é sensacional, na minha opinião, é o melhor de todos aí, das empresas grandes. Só que na contrapartida, você tem um ambiente open source gigantesco, e aqui eu convido as pessoas a entrarem no site que é Civitai, Civitai. E lá você baixa todos os modelos open source para geração de imagem, precisa ter um computador parrudo, uma GPU grande, mas aí você vai ver o que dá pra você fazer. E os vídeos virais que você vê que tem as pessoas, o Trump, o Putin, pessoa famosa, são todos feitos com esses modelos open source, com um submodelo chamado LoRA, que é um Low Ranking Adaptation, que você faz, a cara da pessoa. Então, assim, acho que fica essa pergunta, né, tudo bem, eu posso ter princípios e fazer minha empresa com Rails, mas alguém vai fazer sem. E aí volta para o que você falou, é uma corrida que não, assim, a gente não sabe qual que vai ser o ponto final dessa corrida, né, mas, no momento que você coloca Rails, você está colocando um freio, na sua máquina de corrida, basicamente. É, a questão é que você tem que ter consenso, né, não dá para só É, você colocar freio e não dá para atingir consenso global para todo mundo colocar freio. é. Então, a tendência é isso continuar a acelerar. Você falou até da geração de imagem, o que tem hoje de influenciador no Instagram que não é uma pessoa, que simplesmente é algo gerado, e Olha, quem assiste aquele influenciador nem sabe, é algo assustador. cara, eu vou te contar uma história que eu fiquei sabendo essa semana, e assim, eu fiquei aterrorizado com essa história. Tem um influenciador, no YouTube, que é AI, tá, ele não existe, ele chama, acho que é The Asian Guy ou The Asian Investment Guy, um negócio assim. E cara, ele viralizou no YouTube, no TikTok, falando de silver, de prata, do preço da prata. E aí, cara, eu vi uma investigação que teve um cara que falou assim: "Meu, quem que tá por trás desse perfil, né? Qual que é o grupo que tá por trás desse perfil que só falava de prata, do preço da prata, manipulando o preço da prata". Cara, ele chegou nos chineses. E aí ele viu, ele falou assim: "Cara, pra rodar uma operação desse tamanho, é muito difícil que seja um grupo privado, tá? A possibilidade de que seja um grupo patrocinado pelo governo fazendo esse tipo de coisa é gigantesca". E aí ele Hum, fez uma conexão com o porquê que eles estavam manipulando o preço da prata, tá? E aí tem toda uma questão geopolítica que aparentemente a China tá enxergando aí um futuro conflito, como a gente também já falou inúmeras vezes aqui, e eles estão tentando manipular o preço da prata por causa dos painéis solares, tá? Eu convido as pessoas a procurarem isso também, porque eu não lembro exatamente da história inteira, mas, tinha alguma coisa a ver com os painéis solares, que eles têm um estoque gigantesco de painel solar, e que dado um conflito com a China, o mundo civilizado, que é o grande cliente dos painéis solares, deixariam de comprar os painéis solares, e eles estão tentando manipular o preço da prata, que é um componente que vai em todos esses painéis solares, tá? Para manipular o preço do painel solar e fazer o painel solar deles, ser mais interessante hum. para que eles não percam esse mercado, cara. Então, assim, é um uso da inteligência artificial nefárico, né, se é que a gente pode usar essa palavra.
que você tá usando, um influenciador falso com um objetivo geopolítico, econômico, tá, gigantesco. A gente não tá falando de uma coisa pequena, tá. E quando você olha na superfície, é simplesmente um influenciador do YouTube, mas não é, entendeu? Tem muita coisa por trás. E aí voltamos à questão, se o outro lado tá fazendo isso, né, por que que a gente não faz também, entendeu? Para o benefício aqui nosso do Ocidente. De novo, o Ocidente tem princípios, né, pelo menos a gente É, gosta os de pensar. princípios, aqueles princípios com os quais nós estamos acostumados, né, mas Exatamente, é. tudo muda, tudo mudará, a gente vai ter que ver como que vai ser. E já que você fez o gancho da questão geopolítica, tem um outro assunto que é legal a gente discutir aqui, que é uma mudança que está tendo hoje de governos acelerando esses projetos estratégicos. É. A gente fala bastante sobre isso aqui. O próprio governo americano, ele está voltando a atuar como capitalista estratégico em alguns setores críticos, né? Ele fez um investimento na Intel. A Intel estava praticamente quebrada, fabricante de chips, e fez um investimento na Intel para a Intel não quebrar. Fez um investimento também indireto na Nvidia. Estava fazendo investimento, lançou um projeto que parece que esse projeto é meio caducando agora, chamado Stargate, junto com a Oracle, junto com a OpenAI, junto com o SoftBank, que é lá do Japão. E você tem o braço do governo atuando muito forte para que ele não perca aquela vantagem competitiva dessas tecnologias elas serem desenvolvidas com mais velocidade. O governo sempre fez isso. Você tem a DARPA, que é a agência de pesquisa do governo americano para novas tecnologias, que é responsável por criação de grandes inovações. Você tem A internet, você a própria internet, a internet nasceu veio na da DARPA, né. ARPANET, né, que era um desenvolvimento da DARPA, que era para você ter comunicação num cenário de um ataque nuclear, onde você não podia ter um servidor central. Você tinha que ter a comunicação descentralizada e não perder a comunicação mesmo nos cenários de apocalipse nuclear. Esse foi essa foi a semente da internet. Você tem até desenvolvimentos, o próprio GPS veio de pesquisa da DARPA. Você tem muita coisa que veio, mas aonde que está a medida da influência ou não do governo? O próprio caso da Anthropic agora com a OpenAI, com o Pentágono cancelando contratos da Anthropic, levando para a OpenAI, trouxe de novo à tona essa discussão. É. E quer queira, quer não, a gente volta para o ponto central, que é: quem tiver supremacia dessas novas tecnologias vai ter um unfair advantage, uma vantagem injusta contra quem não tiver a supremacia dessas novas tecnologias. Cara, eu sou completamente a favor desses investimentos que o governo americano está fazendo nessas empresas. Eu acho que grande parte do que faz o Ocidente ser o todo-poderoso que foi nas últimas décadas pós-Segunda Guerra, são as empresas que nasceram desse ecossistema, tá. E aí eu volto a falar um pouco da China, porque a China tem uma influência gigantesca em cima das empresas, né. O que a China faz eles investem em 10 empresas, depois de uma década, 2 delas estão dando super certo, eles matam outras 8 e fazem mais investimento ainda nessas 2 que estão dando certo. A BYD é um excelente exemplo que super subsidiada pelo governo, chinês e cara, assim, tá gigantesca a BYD hoje em dia, não precisa nem falar. E eu acho que aqui é um pouco do que eu tinha comentado antes, do Ocidente jogando o mesmo jogo que a China tá jogando, ou seja, se a China tá jogando no jogo tá ganhando no jogo capitalista, tendo esse modelo novo de capitalismo, cara, vamos adotar também, entendeu? Acho que é assim que tem que ser. E aqui a gente tá falando de coisas que são pertinentes à estratégia e segurança nacional, né, que é exatamente o que você falou, ou seja, a gente não pode perder a Intel, a gente não pode perder a Nvidia, Taiwan, por exemplo, por que que é importante para os Estados Unidos? Porque os chips saem todos de lá. Tanto que eles estão fazendo o reshoring, né, que o pessoal fala muito aqui, de trazer as fábricas de microchips aqui para os Estados Unidos. Só que, de novo, para montar uma forja de chips, aqui nos Estados Unidos demora 20 anos. As máquinas que forjam os chips são extremamente complexas. A litografia que tem que fazer no wafer de silício são extremamente complexas e demora 10, 20 anos para calibrar a máquina. De verdade, é assim, é super difícil. E aí agora quem vai fazer um gancho para o próximo assunto sou eu, que é esse assunto dessas máquinas, ASML, que são as máquinas de litografia que fazem a gravação dos chips, né, nos wafers de silício. Cara, elas trabalham com um laser super potente e um espelho
assim, super polido, que não pode ter, imperfeição no nanômetro, tá, tem que ser uma superfície absolutamente polida para fazer o reflexo, e ela joga esse laser em cima do silício, né, e faz a gravação dos transistores que tem lá dentro. E aqui um fato interessante antes de eu falar do assunto principal, o a Intel, quando vende os processadores deles, a gente conhece lá o i7, i3, i5, i7 e i9, né. O jeito que eles fazem para vender o processador é o seguinte: todos os processadores eles miram no i9, tá, mas é tão difícil fazer a litografia que a margem de erro de transistor é gigantesca. Então você compra o i9 tem uma margem de erro de 10%, ou seja, 10% dos transistores dentro daquele chip, tá, vieram com erro. Esse é o i9. Se vieram com 20% dos transistores com erro, esse é o i7. E aí vai caindo, até que o i3 é 50% dos transistores estão com erro, então só funciona 50%, ele tem menos cores, menos transistores, esse vai ser categorizado como o i3. Mas eles miram todos como o i9, só que, de novo, o processo é tão difícil que a taxa de erro é gigantesca. E aqui é uma coisa que a gente ainda está na frente deles, porque existem 2 empresas no mundo que são capazes de produzir a máquina de litografia para escrever no wafer de silício, uma é holandesa, a outra é japonesa. Só existe essas 2 máquinas. Todo mundo que faz fabricação de microchip compra máquina dessas 2 empresas. E a China está investindo pesadíssimo, governo, inclusive fazendo subsidiando toda essa parte de research, para desenvolver a própria máquina deles, porque eles veem isso como um problema de segurança nacional. Ou seja, num conflito mundial em que eles não teriam acesso a esse tipo de máquina, né, como eles fazem para fazer microchip avançado, se eles não são o dono do principal processo de produção do microchip, entendeu? Que é a máquina, né. Enfim. Não, só uma curiosidade aqui, a Apple faz a mesma coisa, tá? O chip M5, quando eles fabricam o chip, quem compra a máquina Apple vê isso lá no site. "Ah, eu posso comprar com 16 cores, núcleos, 12 cores, 8 cores, 6 cores", sei lá. No final das contas, é o chip que veio com defeito. É. O que ele vende mais caro é aquele chip que não tá com defeito, o que ele vende mais barato defeito é forma pejorativa de falar, é uma Ah, mas é isso simplificação. mesmo na Mas realidade, né. no fi ele tentou fazer o chip com todos os núcleos, deu algum problema lá no processo de litografia e daí vende um pouco mais barato, porque ele desabilita aquilo que deu defeito. Aqui, o que você falou agora da Apple, a Apple, eles fizeram uma fábrica gigantesca aqui para montar o Mac Studio e o Mac Mini, não sei se é no Texas ou em Nevada, mas enfim, no Midwest aqui americano. E cara, a Apple é uma empresa hoje que o Tim Cook, cara, com certeza ele tem uma conexão no Pentágono lá que avisa ele de coisas: "Olha, é o seguinte, aqui vai acontecer um problema, vai ter uma disrupção de memória RAM", entendeu, pra ele já ir se preparando. Inclusive, a Apple lançou esse laptop novo deles agora de $500, que, meu, vai sacudir o mercado esse negócio, porque o laptop é excelente, tá. Uhum, E ficou difícil não recomendar um Apple para as pessoas. Ficou difícil. exato. O computador deles hoje em dia é o melhor que tem, tá. Eu não sou um cara da Apple, há muitos anos que eu não uso Apple, né. Eu monto meus próprios computadores, tenho um laptop da Asus, mas, cara, eu tô querendo comprar esse computador novo da Apple aí com chip M5, porque é sensacional, ele é muito rápido, né. E aí eu volto pra questão de segurança nacional. Eu vi uma discussão online falando que parte da Apple devia ser nacionalizada, porque hoje, cara, se você pega a base de usuários nos Estados Unidos aqui, cara, iPhone, eu vou chutar um número aqui, tá, porque eu vou lembrar dos meus tempos de Meta, Facebook, quando eu trabalhava lá, mas era os Estados Unidos tinha 70% da população usando o iOS, assim, 70%. E hoje em dia isso deve ter aumentado, na minha opinião, tá. O Android era o usuário mais barato, era o usuário que realmente não tinha grana para comprar o iPhone. Só que hoje, com o iPhone mais barato, com o laptop mais barato da Apple, tá todo mundo dentro desse ecossistema. E, cara, se você tem a população inteira praticamente dos Estados Unidos trabalhando dentro desse ecossistema, cara, a Apple passa a se tornar uma coisa importante para a estratégia de segurança nacional também, entendeu? E eu vi uma discussão online que os CEOs de todas essas empresas de tecnologia, todas, eles estão com medo de parte da empresa deles serem nacionalizada e eles perderem o controle do business. O que é um risco enorme, né, porque a gente Enorme. sabe que o governo é extremamente É. ineficiente em fazer gestão de uma empresa. Assim, você pega
Bom, você pega o Brasil, é um grande exemplo das estatais e o quão de ineficiência e corrupção existe nas estatais brasileiras. Isso não dá para acontecer com empresa de tecnologia na velocidade que elas precisam operar para que a gente consiga entregar, para que elas consigam entregar tudo que elas têm que entregar. Mas, Pripas, aí eu acho que o governo americano tem que copiar o modelo chinês. O modelo chinês é injetar capital. Tudo bem que É. eles colocam as restrições lá pertinentes ao Partido Comunista Chinês, que, né, por exemplo, aqui eu uso vários modelos open source de LLM que são chineses. Eles funcionam perfeitamente, tá? É open source perfeitamente, até você perguntar de coisa da China. Se você perguntar para ele o que que aconteceu em Tiananmen Square, ele fala assim: "Eu não vamos falar de assuntos mais positivos. Eu não posso falar sobre isso". Então, assim, eles colocam o layer ali de proteção, eh de informação e do que eles querem, né, como ideologia, tá, eh, 99,9% das situações ele funciona perfeitamente, não precisa você não toca no assunto China, tá. Mas de novo, o modelo que a China tem eles injetam capital, aceleram a inovação dentro da empresa, e o tipo de influência que eles têm é política, é diferente. Política, quando eu falo ideologia, né, mas eles deixam a empresa ser Ideológica, é. ideológica, exatamente. Mas eles deixam a empresa ser administrada, pelos gurus lá chineses, entendeu? O Jack Ma, todos esses caras aí que são os caras do Vale do Silício chinês, né. Aliás, o E Jack Ma apareceu de novo, que ele tinha sumido, né. apareceu, mas dizem que ele apareceu meio lelé, assim, cara, não sei Eu acho se que é um Android, eu procuraram acho o que não é cara. ele não, acho que fizeram um clone dele, porque o governo da China sumiu com ele uma época. Esse é o problema, né, que existe lá, que a gente não acho que o próprio chinês não gosta de admitir, mas é o problema. Agora, eu acho que os Estados Unidos têm que copiar esse modelo. Cara, tudo bem, vamos nacionalizar parte da empresa, partindo do princípio que vamos injetar uma montanha de capital e acelerar a inovação, tá, enquanto a gente observa. Observa e talvez direciona isso para alinhar com a estratégia nacional. Lembrando que a gente está entrando num mundo aí que estamos numa Guerra Fria 2.0 que está prestes a ficar muito quente, tá, e que, esse alinhamento de estratégia nacional vai ser de extrema importância, né, porque essas empresas todas é até engraçado quando eu trabalhava na Meta, e a gente vê isso na Microsoft, no Google, toda vez que essas empresas anunciam contrato de defesa com o governo, puta, tem um monte de gente que reclama, não sei o quê, pá-pá. Eu fico me perguntando, eu falo assim: "Mas esses caras querem o quê?" Assim, defesa faz parte do de onde a gente vive, entendeu? Não dá pra viver num mundo de fantasia em que isso não faz parte da realidade. Os Estados Unidos ainda precisam manter, o arsenal atualizado, com tecnologia de ponta, que foi o que permitiu os Estados Unidos, ser a grande potência, geopolítica e econômica aí do mundo até hoje, entendeu? Enfim, É, e até para manter o estilo de vida do americano, sem defesa não dá para manter o estilo de vida do americano, e isso vale para todos os países, a gente tá falando dos Estados Unidos, mas vale para qualquer país que quer manter o seu estilo de vida e que acha que tá fazendo certo, tem que ter a defesa para não ter influência externa. totalmente. E aqui eu vou fazer um paralelo rápido. Eu escuto um podcast aqui de um cara que ele é um ex-Navy SEAL. O podcast dele é gigantesco aqui nos Estados Unidos, tá? E ele é ex-Navy SEAL militar e os assuntos que ele trata são sempre muito interessantes. E ele falou uma coisa num podcast dele que eu falei assim: "Cara, isso é muito verdade". Ele falou assim: "A gente pode argumentar que os Estados Unidos não têm aliados, porque o poder dos Estados Unidos é tão gigante que todo mundo, no final, tem os Estados Unidos como alvo. E hoje a gente não vive essa realidade mais, mas na Guerra Fria, cara, onde quer que você estivesse aqui nos Estados Unidos, você tinha a sensação de que tinha um míssil nuclear russo apontado para sua cabeça. E hoje a gente vive uma realidade parecida, porque esses mísseis ainda existem, né, eles ainda E ainda existem. estão apontados para a Ainda estão cabeça de todo apontados para mundo? cá, exatamente. É uma É. coisa que o brasileiro, por exemplo, não faz parte da cultura brasileira, porque o Brasil nunca viveu isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, cara, os as pessoas, né, as gerações que estão hoje, os pais deles, viveram isso, de fazer treinamento na escola, entrar embaixo da mesa, construir bunker em casa, entendeu? Porque os Estados Unidos eram alvo e continua sendo, continua sendo. Então, precisa se proteger nesse sentido, né. Enfim, é o mundo que a gente vive, né. É o mundo que a gente vive, e daí eu vou começar um outro assunto já também, que é uso de conflito como instrumento de barganha e posicionamento, que é o que o Trump está fazendo no conflito do Irã. Ele fez aí, olha essa linha de raciocínio. Agora no final de abril,
vai acontecer uma conversa que já está marcada há tempos, há mais de ano, que é o US and China Trade Summit, que é o summit para Estados Unidos e a China discutirem tratados comerciais. Uhum. Que o Trump fez há um mês atrás? Ó, teoria da conspiração aqui, tá? O Trump, ele pegou Maduro na Venezuela. Venezuela é responsável por quase 10% das importações de petróleo da China. Que o Trump fez agora? Foi lá, atacou o Irã. O Irã, ele é responsável por mais de 10% das exportações do Irã, importações de petróleo da China. Em 2 tacadas, agora no começo do ano, antes das conversas de acordos bilaterais, de acordos de comércio, o Trump, ele praticamente ele raspou quase 25% das importações de petróleo da China, que são completamente essenciais para que a China consiga continuar seu crescimento, consiga continuar a execução das suas fábricas, consiga continuar a operar. Olha como é uso de conflito como instrumento de barganha e posicionamento, e olha como isso liga no que a gente tratou no outro episódio do modo, do estilo do Trump de negociar, que é aquele art of the deal. Ele começa com algo tão agressivo e depois vai fazendo as concessões, mas será que as coisas estão ligadas? Eu já adianto a resposta, tenho certeza que as coisas estão ligadas. Cara, eu ia falar isso pra você, eu ia falar: "Pipas, eu não acho que isso é teoria da conspiração não, eu acho que é exatamente o que tá acontecendo". Ele tá pegando uma vulnerabilidade, que ele viu, na cadeia logística da China, né, que depende do petróleo para abastecer todos os navios cargueiros que eles têm aí pelo mundo distribuindo as mercadorias deles. E aqui eu não vou nem falar da marinha chinesa, porque a marinha chinesa, eh, parênteses aqui rápido, a marinha americana é a única marinha o único poder naval que existe no planeta hoje em dia é os Estados Unidos. O único. É o único país no mundo que tem capacidade de projetar poder, tá, do jeito que os Estados Unidos têm, é o único país, tá. Cara, o que os Estados Unidos fez, parar 2, 3 porta-aviões na costa do Irã com capacidade de ataque, de destruição lá, que é, assim, 30 vezes maior do que a força aérea de todos os países ali Da região combinados juntos. juntos, entendeu? Ninguém tem essa capacidade. E a China, eles estão construindo a marinha deles ainda, mas é um Green Sea Navy. Green Sea Navy é quando a marinha só consegue ficar na costa, eles não conseguem ir para o oceano aberto, tá? A marinha americana é um Blue Sea Navy. Eles têm capacidade de navegar, ficar no meio do Atlântico lá semanas, se for o caso, atravessar o Atlântico e ir para a China, se for o caso. A China não tem essa capacidade. A China não consegue sair da China hoje e vir para a costa americana fazer um ataque, eles não têm essa mínima capacidade, não tem. Mas, de novo, eu acho que o Trump está usando todas essas cartas que ele tem para conter um pouco esse avanço geopolítico chinês, tá? Sem ter um conflito aberto com a China. E, de novo, como falar contra isso, né? A gente está vivendo esse mundo de Guerra Fria, essas jogadas que ele faz, geopolíticas, quando você passa do mimimi, né, e você começa a olhar por cima, né, o bird's eye view aí que o pessoal fala, você começa a entender o porquê que ele tá fazendo isso. E sim, eu não acho que é teoria da conspiração não, inclusive os chineses eles estão estocando petróleo desde janeiro, porque eles já viam que isso ia acontecer. Quando aconteceu o ataque da Venezuela, eles começaram a estocar mais petróleo ainda lá na China, porque eles falaram: "Opa, espera aí, vamos cortar o nosso suprimento aqui". No suprimento, é. Exatamente, eu não posso fazer um bottleneck, né. É, o Trump até falou ontem que ele vai abrir o G2, que ele falou: "O mundo ele vai ser dividido entre Estados Unidos e China", e é o Já processo que está tá, né. acontecendo. Tem uma coisa engraçada, eu estava falando com minha esposa na semana passada, porque tem um filme na Netflix que fala sobre guerra nuclear, né, que é aquele House of Dynamite. Acho que deve ser Sensacional. Casa de Dinamite em português, tá na Netflix, é um filme bem legal. Você assistiu o filme, Rodrigo? Cara, eu não só assisti o filme, mas eu li o livro que o filme foi baseado, É. e o livro é muito melhor. Chama Nuclear War, da Annie Jacobsen, que é uma jornalista excepcional. Todo o livro que ela escreveu eu já li e ela é brilhante. E quem gostou do filme, leia o livro, porque o livro, foi o livro mais assustador que eu li na minha vida até hoje, é o livro Nuclear War da Annie Jacobsen, de longe. Ó, fica a dica para todo mundo do livro, mas daí tem um fator interessante que eu estava comentando com a Renata, minha esposa, que, assim, tem uma cena lá no filme que o presidente dos Estados Unidos está no helicóptero e recebe uma pastinha lá com cenários, né, o cenário A, B, C, é um cenário pior que o outro.
É. Um presidente dos Estados Unidos, até antes do Trump, devia pegar aqueles cenários A, B, C, devia escolher o mais razoável. O Trump, ele vai no cenário da de cabeça direto. Acho que ele não pensa, ele pega a Cara, primeira página e fala: "É isso que eu quero". é interessante isso que você falou. No livro ela discorre um pouco em mais detalhes o que que é esse livro, né. Eles chamam de The Black Menu, um negócio assim, né, porque é um menu de restaurante, tá, o livro. Ele tem cada página é um cenário de destruição diferente que o presidente tem que escolher. O que me chama atenção é o seguinte, o cara tem que tomar essa decisão em 6 minutos. Hum. 6 No ca no minutos, no caso de uma guerra nuclear. no caso de uma guerra nuclear, 6 minutos. Aí eu fico pensando, eu falo assim, tanto o Trump como o Biden, cara, eles são geriátricos, assim, o cérebro de um geriátrico não tem a capacidade de tomar uma decisão desse tamanho, acho que ninguém tem, aliás, tá, eu não teria, né, sem sombra de dúvida, decisão que você vai envolver a vida de, cara, às vezes 1/3 da população mundial vai ser afetada por esse negócio, e você tem que ir lá tomar uma decisão em 6 minutos. Enfim, é assustador e 100% verdade isso. E todos os países que têm armas nucleares têm coisas parecidas. O que é um pouco assustador são os países que não têm. Coreia do Norte. Coreia do Norte é uma potência nuclear hoje em dia. Com certeza não tem uma doutrina nuclear tão bem estabelecida quanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, quanto a própria China. A China está construindo o arsenal deles, né? Eles têm centenas de ogivas. A Rússia e os Estados Unidos têm milhares de ogivas. No pico da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia, cada lado tinha 35.000 ogivas nucleares. Acho. Cada lado, é assustador. Hoje os Estados Unidos acho que tem umas 5, 6 mil ogivas, e a Rússia deve ter umas 6, 7 mil ogivas, que eu me lembro bem, tá. E a China deve ter umas 500. Mas mesmo assim, você não precisa de milhares de ogivas, você precisa de É, dezenas. meia dúzia já faz o estrago. Não, meia dúzia, e a Rússia, eles têm uma que chama Satan, é um míssil intercontinental, então ele sai da atmosfera, quando ele reentra na atmosfera, ele abre e ele solta 40 ogivas nucleares. Então, um míssil dá para destruir 40 cidades. É um negócio assim, a Hã. gente vive num mundo absolutamente assustador quando você para ver o É, cenário mas nuclear. eu estava pensando, eu estava fazendo analogia lá da pastinha do menu de restaurante, que É. o Trump deve ter recebido um desse para o Irã. Ele deve ter Ah, recebido um desse sim, para falar sim. assim: "Ó, você quer a opção A, você quer o combo A, B, C ou D?". Não, E aí 100%. É assim que funciona. Eles é. desenvolvem os planos, se você entrar no comando de guerra americano, tem uma pastinha lá chamada Brasil, provavelmente, em que tem planos de invasão para o Brasil. É verdade, porque eles já têm tudo isso no papel, entendeu? Dada um problema em que realmente tenha que executar isso, cara, já tá lá, eles só adaptam, entendeu? O colégio de guerra aqui vive fazendo desses planos, tá? Ano a ano eles revisam os planos, tal, não sei o quê, mas é literalmente assim que a doutrina militar funciona, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eles puxam a pastinha com o plano para a invasão do Irã, aí tem 10 possibilidades. E o Trump, junto com o comando central, o Chief of Staff dele de guerra, seleciona lá qual que é o melhor plano que eles vão executar, e aí a gente sabe bem que nenhum plano sobrevive o primeiro contato com o inimigo, e aí você vai adaptando o plano. Mas é literalmente assim que funciona, literalmente assim que funciona. Ele com certeza puxou a pastinha do Irã. É. E pra vamos mudar um pouco de assunto então, vamos pegar um último assunto aqui do nosso bate-papo que tá muito bom, que a gente tá nesse mundo, o mundo que tá acelerando, o mundo que tá numa nova guerra fria, uma nova corrida pela supremacia da AI. E nessa corrida pela supremacia da AI, você tem os modelos sendo lançados cada vez mais rápido. Semana passada agora, nesses últimos dias, não faz nem uma semana, a OpenAI lançou o ChatGPT 5.4, e que cada vez que lança o modelo, o meu queixo cai. Eu É, não sei como o meu queixo ainda tá na no no meu rosto, porque ele é, tá muito bom, inclusive para a parte de coding que eu uso, ele tá muito bom. E se você for ver o tempo de lançamento, essa corrida de tempo de lançamento, ela tá encurtando cada vez mais. Antes, naquele passado longínquo, há 3 anos atrás, quando esse assunto começou, levava 6, 9 meses para um modelo novo ser lançado. é. Hoje em dia as empresas, a OpenAI, a Anthropic, até os chineses, estão lançando modelos novos que
o queixo cai a cada lançamento, a cada 2, 3 meses. Aonde que isso vai parar? É, totalmente, né. E as próprias empresas acho que estão acelerando essa corrida em que a OpenAI lança um, a Anthropic lança outro, aí a China vai e lança um modelo open source. Você viu que eles lançaram de 1 trilhão de parâmetros? Não, não vi isso. Meu Deus, um Ontem, trilhão de foi parâmetros. ontem isso, 1 trilhão de parâmetros, open source. Nossa, surreal. Bom, eu preciso É, comprar mais maquininha da NVIDIA aqui pra pegar isso de 1 trilhão de parâmetros. Eu parei no é. 250 bilhões. Nossa, surreal, cara. Ah, mas é a corrida, né, eles mesmos aceleram. O que me chama a atenção desses modelos novos é a capacidade que eles têm de atenção. Cara, antes você tinha pra fazer debugging de código, né, que você falou que é também a parte que eu mais uso é a parte de código. Cara, antes você tinha que encontrar o bloco lá que você achava que tinha problema e copiar e colar o bloco para o sistema analisar se tinha bug. Pra ter contexto, é. Cara, hoje em dia você pode colocar o código inteiro, milhões de linhas lá, ele vai pegar a única linha que tá com bug, cara. E é isso que me chama atenção nesses modelos novos, a capacidade que ele tem de atenção, de falar: "Opa, beleza, eu li 1 milhão de linhas, mas eu sei que essa aqui que tá com problema". E que é uma coisa que cara, 6 meses atrás, 1 ano atrás, ela se você passasse o mesmo contexto, ela alucinava completamente, não achava o erro. Eu tenho um caso de ontem com o ChatGPT 5.4, que a gente fez um investment memo do investimento que a gente está fazendo numa empresa, inclusive, que está construindo, navios autônomos, chama Uhum. Saranic. E a gente fez o investment memo e eu fiz um monte de pergunta para prompt para melhorar o investment memo, assim, contexto super complexo. Daí ele me respondeu tudo que eu pedi. Daí ele falou: "Ó, mas Flávio, presta atenção que tem um typo na página 15 nessa frase". Cara, da onde que saiu você me falar do typo na página 15 depois dentro do contexto de toda a discussão que eu estava falando com você? Essa capacidade de atenção desses modelos novos, que é o que chama atenção, assim. E quando a gente imagina esses modelos novos agindo de forma autônoma através de um agente, e que ele tem essa capacidade detalhista. Cara, realmente não dá pra saber onde a gente vai chegar, entendeu? Eu acho que a gente tá muito próximo de um sistema, de AI ter a completa capacidade de substituir um CEO de uma empresa, em que ele vai observar tudo que acontece. E aqui eu não tô falando de micro, pequena e média empresa, eu tô falando de É. corporação, tá? Substituir o Tim Cook. Rodrigo, deixa eu fazer uma provocação. Explica para quem está ouvindo o que que são os parâmetros, que a gente fala que você está rodando lá com 250 bilhões de parâmetros. Eu falei que ontem a China lançou um modelo de 1 trilhão de. O que que é esse parâmetro? São os parâmetros de treinamento, né, são os pontos de treinamento que você usa dentro da rede neural para fazer o treinamento do LLM. Quanto mais parâmetros você tem, mais capacidade de encontrar caminhos dentro da rede neural, o LLM vai ter, basicamente, tá, em poucas palavras aí. Então quanto mais parâmetros, mais assertivo é a inteligência artificial de encontrar o caminho preditivo dentro do LLM, da rede neural. Mas vamos lá, ó. Uma pergunta provocativa para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Vamos pensar no horizonte de 12 a 24 meses, 1 ano, 2 anos, que já é muito, né? Que já é muito. Quem que vai capturar mais valor? Não estou falando do lado militar, vamos falar para o lado consumer, para a gente, para o nosso dia a dia. Quem que vai capturar mais valor? Quem lançar primeiro um modelo, quem distribuir mais ou quem vai derrubar custo, que também é uma variável muito importante? Olha, essa pergunta é dificílima, tá. Eu não sei se é quem tiver o maior modelo, porque os modelos estão chegando num nível já que, assim, não precisa ser tão grande mais, pra ter uma capacidade, de racionalização monstruosa, né. Então, não acho que é o tamanho. É até interessante que essa semana eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes, né. E eu acho assim, o único paralelo que a gente tem para o que está acontecendo hoje na história é a Revolução Industrial. E se você olhar para a Revolução Industrial, quem emergiu da revolução com mais dinheiro e poder eram os donos do meio de produção, eram os donos das máquinas, tá. E quando você olha para tudo isso que a gente está falando, agente, inteligência artificial no Pentágono, tal, o que quer que seja, a inteligência artificial da Apple, o que quer que seja, tá. Isso tudo depende de poder computacional. Não dá para fazer inteligência artificial
sem poder computacional. A gente como usuário não vê isso, não enxerga isso, eu um pouco mais, porque agora eu estou montando uma infraestrutura local, né, mas, a gente como o usuário normal não enxerga, porque, cara, ele vai para um servidor e volta a resposta para você, vai para um servidor, mas assim, isso está acontecendo num computador, né, está sendo processado num desses microchips aí que a gente, comentou hoje brevemente. Eu acho que a captura de valor real, tá, daqui 24 meses, quem realmente vai sair por cima disso tudo é quem é dono do poder computacional. E aí eu acho que é por esse motivo que as grandes empresas estão investindo em data center. A Apple tem data center, a Amazon tem, o Google tem, a Meta tem um monte. E eu acho que eles já estão vendo isso, talvez que eu A tô. Oracle tem um monte, lançou também nessa semana os resultados, 20%, foi o melhor resultado em 15 anos, por conta de investimento em data center. Não, e outra, não basta, a gente não precisa ir muito longe. Se você olhar os dados da economia americana, o que está mantendo a economia americana no crescimento Aquecida. aquecido e acentuado é 100% construção de data center. Todos os outros setores da economia americana ou estão desacelerando ou não estão crescendo no esperado. Data center e tecnologia é o que está segurando tudo aí nessa aceleração econômica. E eu acho que vai bem em paralelo aí com o que eu falei. Eu acho que a grande captura de valor está no poder computacional, que permite todos esses sistemas funcionarem, todos. E ó, vamos terminar esse episódio então praticamente com dica de investimento. A gente acabou de falar que todo mundo É, investir em Nvidia, Oracle, Microsoft, Google, Meta, meta. quem domina o poder computacional. Mas Rodrigo, mais um bate-papo muito legal. Ó, você tinha falado no começo que se passa de 3 episódios, o negócio vai pra frente, hein? Estamos concluindo nosso terceiro episódio. Esse é o terceiro, meu. Os papos têm sido muito bom, o pessoal tá adorando. E assim, convido também as pessoas a trazerem, cara, perguntas aí pra gente, né, talvez. Manda pra nós, enfim, pra Trazer gente temas que a gente trazer vai falar temas. sobre eles. Exatamente. Sempre um prazer. Boa, muito bom. Boa Valeu. semana pra todo Vai mundo. aproveitar Valeu, o South by Southwest aí. valeu, vamos lá. Abraço, Pipas. Falou. Falou.